Bom dia! Hoje, 20 de julho de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 9º vídeo da série Lula, a biografia. Livro escrito por Fernando Moraes. Publicação, ano 2021, primeiro volume. O segundo volume ainda não saiu. Neste livro aqui, a vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Moraes, grande amigo de Lula, desde 2011, vem catalogando, vem reunindo informações passadas pelo próprio Lula. Então vamos aqui a mais um trecho da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Antes aqui, mandar um abraço para as pessoas que vêm acompanhando e adorando a série. Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, local de uma grande parte da vida de Lula, em São Paulo também, São Bernardo do Campo. Um abraço para Edilina Vieira, que mora em Trairi, no Ceará. Antônio Carlos Bernardo, que mora no Paraná. Tadeu Pedro Fernandes Leite. Eliseu, o grande José Hermes, que mora no Recife, Pernambuco. E para a Rosiane Monteiro. Um abraço aí a todos. Então vamos a mais um trecho da vida de Lula. Vamos lá. Muito bem, vamos acima aí. Vamos aí a Lula, 1960. Ele estava com 15 anos de idade. Já vimos que a família de Lula veio para Santos, depois Guarujá, e depois a mãe dele foi para morar em São Paulo. A mãe, levando os filhos. Então vamos lá. Temos aí Lula, 1960, com 15 anos de idade. Já mostrei aqui que a família de Lula, a mãe dele, trazendo os filhos, deixou o esposo lá com a outra mulher, no Guarujá, e veio para São Paulo, capital, com os filhos, na maior miséria. E ela veio morar em um bar de um tio dela, já mostrei isso aí. Depois ela alugou uma casa. E em 1960, a família de Lula, a mãe dele e os filhos, né? A mãe dele conseguiu aí adquirir a primeira residência, o primeiro imóvel da família. Eles tinham dinheiro para comprar um imóvel, por mais simples que fosse? Não. O irmão de Lula, o Jaime, ele ganhou uma casa em um bingo, uma casa humilde. E aí a primeira residência, o primeiro imóvel da família Lula. E essa casa simples ficava em São Caetano do Sul, na Vila São José. Você vê acima aí. De São Caetano do Sul, a capital São Paulo, apenas 13 quilômetros. Muito bem. Então, Lula morava aí, 15 anos de idade, São Caetano do Sul. E veja, nós já vimos em vídeos as indústrias pelas quais ele passou, não é? E aí as indústrias abaixo. Aí vemos 5. Vamos lá. Vimos que em 1960, com apenas 15 anos, Lula foi trabalhar na Colômbia, não é? Na empresa Colômbia. Ele foi trabalhar ali, o primeiro emprego dele, 15 anos de idade, como office boy. Depois, ele foi para Parafusos Marte, em 1960. Veja no quadro. E depois, ele, aí na Parafusos Marte, ele conseguiu aí, via a metalúrgica, conseguiu ingressar no Senai e fez o curso de torneiro mecânico.
3 anos de duração. Então ele entrou na Parafusos Marte em 1960 e saiu de lá em 1964. Ele foi para a Metalúrgica Independência. A Parafusos Marte demitiu o Lula, e eu já expliquei por quê em outro vídeo. E aí ele foi para a Metalúrgica Independência em 1964, não é? 1964. Muito bem. Nessa metalúrgica, ele perdeu o dedo mínimo da mão esquerda, o dedo mindinho. Já expliquei como ele perdeu esse dedo. Pois bem, ele depois pediu exoneração da Metalúrgica Independência e foi para a Metalúrgica Fries-Moldo-Car. Fries-Moldo-Car, em 1965. Lula estava aí com 20 anos de idade. Ele nasceu em 1945. Pois bem, na Fries-Moldo-Car ele também foi demitido. Já expliquei o porquê da demissão em outro vídeo. Passando aí por essas 4 empresas, ele em 1966, veja aí, ele em 1966, com 21 anos de idade, ele ingressou na Metalúrgica Vilares, a maior de todas. A maior dessas 5 aí, dessas 4. A maior, a Vilares. Grande empresa Vilares, grande indústria Vilares, que constrói equipamentos sofisticadíssimos de toda natureza. Vagões para metrô, peças para transatlânticos, e por aí vai. Então, o Lula, quando ele entrou na Vilares, com um bom salário, pagando bem e boas condições de trabalho, ele ficou muito feliz. E a Vilares, na época, em 1966, ela estava, você vê, com 15 mil metalúrgicos. Veja a dimensão dessa metalúrgica Vilares, 15 mil metalúrgicos. Lula trabalhou na Vilares durante 18 anos. Trabalhou lá durante 18 anos. Ingressou em 29 de janeiro de 1966. Já, agora sim, como torneiro mecânico. E aí, quando ele ingressou na Vilares, ela ficava, e ainda fica, né? Ela em São Bernardo do Campo, onde mora o Henrique Agostinho Silvério. E a família de Lula morava em São Caetano do Sul. De São Caetano do Sul até São Bernardo do Campo também são apenas 13 quilômetros. 13. E aí, a segunda residência da família. A mãe de Lula saiu de São Caetano do Sul e foi morar em São Bernardo do Campo, na rua Jabaquara, Vila Pauliceia, para facilitar o trabalho do Lula. O Lula era o único que tinha um emprego decente, o Lula, na Vilares, como torneiro mecânico. Então aí a segunda residência da família, em São Bernardo do Campo. E aí a mãe de Lula fazia o seguinte, a dona Lindu, a mãe de Lula, a Eurídice, o que ela fazia? Veja abaixo aí, a caixa com os salários. Ela tinha filhos ali, empregados, e também filhos desempregados. E o que ela fazia? Os filhos empregados, eles recebiam o pagamento lá pelas indústrias em um envelope, o dinheiro. O Lula recebia, por exemplo, o salário dele da Vilares e não mexia no dinheiro. Trazia o dinheiro por completo e passava para a mãe dele, Dona Lindu. E ela colocava
os salários dos filhos dentro de uma caixa. E aí ela pagava energia, gás, farmácia, açougue, mercado, etc., com os salários dos filhos. E o que sobrava, ela dividia para os 8. Entendeu? Dividia para os 8 filhos. Quem trabalhava não gostava muito dessa divisão, mas não reclamava. Então era assim, ela pegava os salários dos filhos, pagava as despesas e o que sobrava dividia por 8, pelos filhos, por 8 filhos. Entendeu? Na época, a diversão de Lula era futebol, né? Geralmente, crianças pobres, a única diversão é futebol, porque não gasta, né, dinheiro. E o Lula era centroavante na época de um clubezinho lá chamado Bangu da Vila Carioca, em São Paulo. Bangu da Vila Carioca. E aí vemos a primeira namorada de Lula. Nessa época ele arranjou a primeira namorada, uma Nisei chamada Michiko. Manisei. O Lula diz que era uma japonesinha linda. Namorou essa japonesinha, mas ela não gostava da diversão dele. Não gostava de ver Lula indo jogar bola. E aí ela colocou para o Lula o seguinte: ou você me escolhe, ou você escolhe o futebol. O Lula escolheu o futebol. Que gosto, hein? O Lula escolheu o futebol. Os amigos de Lula dizem que ele namorava ao mesmo tempo a Michiko e a prima dela, a Sumiko. Entendeu? Os amigos de Lula dizem isso até hoje, que ele namorava as duas ao mesmo tempo. A Sumiko era prima da Michiko. Duas Niseis bonitas. E aí está. A Nisei colocou para Lula: Lula, Lula não, Luiz, desculpe-me. Na época ele não era chamado de Lula. Luiz, você me escolhe a mim. Veja aí, você escolhe a mim ou o futebol. Você decide. O Lula escolheu o futebol, né? Então aí, gente, está aí mais um trecho da vida de Lula, não é? O primeiro imóvel da família, depois o segundo imóvel da família e a primeira namorada de Lula. Mais um vídeo e muito obrigado.